Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Estou aqui para fazer um videozinho rápido, só com algumas observações, e hoje vou mostrar para você que a trombeta, a sétima trombeta, ela tocou no primeiro século, ela tocou ali no primeiro século, no ano 70, a sétima trombeta tocou, é a última trombeta, né? Então, eu vou mostrar assim, hoje eu só vou mostrar um pontozinho bem simplesinho. Olha só para você ver que interessante. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz assim: E tocou o sétimo, o anjo, a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quem que reina? Quem que é o Senhor que reina? Sabemos que Deus, Cristo, ele reina, ele reina. E o sétimo anjo, obviamente que a sétima trombeta, né, com a sétima trombeta, ele tocou. Olha só que interessante. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando você observa, você tem que observar que quando esta trombeta específica tocou, começa-se um reino eterno. Isso aqui é interessantíssimo. E se você ligar, olha, é muito top. Marcos, capítulo 9, versículo 1, fala assim: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. É muito simples. Como que está ligando uma coisa com outra? Jesus vira para os discípulos, para as pessoas que estavam ali, né, especificamente para os discípulos. Se você ler isso lá em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, aí se você ler o versículo 24, você vai observar que essas palavras foram direcionadas para os discípulos, os 12 ali, né? E Jesus falou muito claro para eles. Falou assim: olha, em verdade vos digo, Marcos 9, 1, tá? Marcos capítulo 9, versículo 1. Em verdade vos digo, estou com a Bíblia aqui, tá? Que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Chegado o reino de Deus com poder. Interessantíssimo, meu irmão. Então Jesus está falando assim: olha, o sétimo anjo com a sétima trombeta vai ser tocada no tempo de vocês. Viu como é simples? É muito simples. E por isso que, tanto no início como no fim do livro do Apocalipse, você encontra lá. Aí, tudo isso vai acontecer em breve. Isso acontecerá em breve. Coisas que vão acontecer em breve. Isso é importantíssimo. Viu como é simples? É muito simples. Deixa isso aqui simples. E deixa só uma observação. Muitos irmãos em graça me perguntam, e outros até acham que a questão que eu creio na Trindade. Não, eu não creio na Trindade, meu irmão. Na Trindade. Eu creio na existência. Eu vou falar dos nomes que está em nossas mãos, que eu não sei qual o nome, só se a gente no céu ou aqui na terra mesmo perguntar a Deus, né? Céu, qual é o seu nome verdadeiro mesmo, etc. Eu vou falar sempre para nós entender. Eu creio que existe a pessoa foi chamada e é chamada do Pai, do Eterno. Existe a pessoa do Cristo, que nós ficamos conhecendo como Cristo, como Jesus pela sua vida. E existe a pessoa do Espírito Santo. Eu creio que existe. Não creio na Trindade, porque a Trindade é um Deus de 3 cabeças. Não, eu não creio nisso. Eu creio na existência. Do mesmo jeito que não existe anjos lá no céu. Se você crê que existe o Miguel, o Gabriel, você existe? Crê. Então é assim que eu creio. Eu creio que existe, obviamente, num patamar acima. O próprio Hebreus 1 vai falar do Cristo está acima dos anjos. Se você ler Hebreus capítulo 1, deixa claríssimo isso aí.
Deixa claro isso. Então eu creio na existência dos três, mas não que existe a trindade. Que os três formam um Deus de três cabeças. Não. Creio que existe Deus, Jeová, vamos falar mais popular. Existe, nós conhecemos ele como Jesus. Yahusha, não. Yahusha, eu estou no Brasil brasileiro de Minas Gerais, de Minas. Então é Jesus. É Jesus, né? Então eu creio que existe. Eu creio que existe, tem dezenas, centenas de versículos mostrando isso, tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou pegando uma carona com o tema aqui, porque o texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fala assim, ó, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e do seu Cristo. Então, aqui está falando, aqui de Deus, né, e de Jesus. Mas a Bíblia vai chamar Jesus de Deus. Algumas vezes vai falar do Espírito Santo como Deus. A Bíblia vai falar. Isso vai mesmo. E sabemos que Deus é Espírito. Isso eu já sei. Deus é Espírito, mas os anjos também são Espíritos. Quando nós fazemos isso aqui também, é Espírito também, meu irmão. Então, não tem essa dificuldade. Eu estou falando isso porque o versículo, né, mostrou isso. E uma pessoa falou assim, mas no céu então tem quantos tronos? Tem um trono para Cristo, um trono para... Irmãos, essa pergunta, eu vou responder ela aqui. Olha só. Vou responder ela simples. Essa aí que a pessoa me falou. Mas a Bíblia fala que no céu tem um trono, não tem 3 tronos. Meu irmão, vou jogar essas teses por terra agora, ó. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, Jesus falando, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Será que não dá para perceber que o trono aqui não é uma linguagem figurada, simbólica? Ao que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, ou seja, o trono tem lugar para todo mundo. Se quem vencesse ali daquelas 7 igrejas ia sentar com Cristo no seu trono, e ele vai falar assim, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Simples! Joga por terra todas essas mazelas. Então, eu só quero dizer o seguinte, meu irmão. Eu não creio nesse ponto como os irmãos em graça creem, mas não creio também como o povo do sistema religioso crê. É isso que eu quero que os irmãos... Eu estou aproveitando aqui para deixar claro. Eu não creio na trindade, que eu falo assim, é um Deus, traduzindo aqui, um Deus de 3 cabeças. Não, eu não creio nisso. Eu creio que existe sim. Existe lá a pessoa do Pai, existe a pessoa do Cristo, de Jesus, existe a pessoa do Espírito Santo. O fato de ser Espírito, pelo amor de Deus, os anjos também são espíritos, né? Então, a Bíblia não traz muita informação, principalmente do Espírito Santo, tá? Mas vai chamar ele de outro. Lá em João capítulo 16, tá escrito, e eu enviarei outro, eu vou rogar ao Pai, e ele enviará outro, não vai enviar ele mesmo, ou eu vou ser enviado, Jesus fala, não, enviará outro, o Consolador, o Espírito. Então, é outro, é difícil de entender? É difícil, mas não existe outra colocação a não ser crenças, fé. Se a pessoa tem fé, que os 3 é um, é fé. Biblicamente não tem como. Biblicamente não existe essa questão. Os termos que eles usam para falar, igual, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o Senhor é o único. É óbvio, isso aí é óbvio. E sem dizer que a palavra um ali, né, o Senhor é um, parece que é um, está escrito ali, ou único, alguma coisa assim, é o Errad, né? Eu gosto de chamar Echad, que eu sou mineiro, é o Echad, o mesmo usado para... Quando um homem e uma mulher se casam, se torna uma só carne. Uma só carne. E aí? Quem é casado aí? Você e sua esposa, quando sai na rua, as pessoas vê 2 pessoas ou vê uma? Então isso aqui... Aí às vezes o povo em graça me desfaz de mim. Deixa eu usar esse termo aqui. Desfaz de mim. Mas, meu irmão, eu não vou deixar de mostrar coisas muito claríssimas na Bíblia. Aí está claro na Bíblia. Você percebeu? Apocalipse 3, 21. Está muito claro. Outras coisas não tão claras. Eu paro onde a Bíblia para. Entendendo as linguagens figuradas. Entendendo tudo.
tá bom? Mas o objetivo do vídeo hoje foi duas coisas. Era só uma, mas agora eu coloquei duas também para ficar. Primeira coisa é que a trombeta, ou o sétimo anjo, tocou a trombeta no primeiro século, tá? No primeiro século. E eu não creio na Trindade, mas eu creio na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio na existência deles. Não na Trindade, que a Trindade lá no sistema religioso é um Deus com 3 cabeças. Então, para traduzir, eu não creio como os irmãos em graça creem, que eles creem que Deus se manifestou em Cristo, se manifestou no Espírito Santo, mas Deus também se manifesta em nós, né? Em nós. Mas eles não falam que manifesta em, eles falam como, tá? Deus se manifestou como Cristo e como o Espírito Santo. Eu não creio e não vejo isso, não consigo ver isso nas entrelinhas nem nas linhas da Bíblia. Também não consigo ver o que o sistema religioso mostra e ensina. Não consigo ver que a Trindade, não creio nisso também. Eu acredito que ficou claro. Aproveitei hoje para falar, porque é final de semana, aí a gente assiste um vídeo igual esse e depois vai dormir e come pipoca com água doce e bebe Coca-Cola misturado com Fanta laranja e fica todo mundo bem. Para quê? Agora, para fechar também, eu não desfaço dos irmãos em graça porque eles creem diferente, não. É meus irmãos em graça. E o povo do sistema religioso, eles creem assim, creem que um dia eles vão conhecer a escatologia consumada e vão ser bênção no reino de Deus. Alguns, outros também não, mas também desfaço deles também não. Eu convivo com o sistema religioso completo, com pessoas evangélicas, com pessoas católicas, com pessoas espíritas, com pessoas urucubacaiadas, franciscadas, com os irmãos em graça. Eu convivo com todo mundo em paz, em paz, em paz. Hoje eu nem caço briga mais. Camarada vai ver, mas às vezes vem até no comentário, mas talvez eu deixe um versículo, não, eu respeito sua opinião, não creio assim por causa disso, mas tranquilo, fique em paz. Paz. A paz. A gente não cumprimenta assim? Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Cristo. Não é assim? Tô em paz, meu irmão. Aqui, ó. Tô em paz. Ô, Jesus bom. Um abraço.